Olá, eu sou a Thaisa Vliese e eu quero falar do meu contentamento de estar participando dessa semana tão florida, tão leve e com o despertamento e apresentação de tantos valores fantásticos na terapia floral. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz e que agora eu quero contar um pouquinho sobre a minha história. E para isso, eu preparei um material que ele é um fio condutor, porque eu não quis esquecer de nada que foi realmente importante nessa minha jornada, até eu chegar aqui para vocês hoje, como a co-criadora do Sistema Floral Amigas da Terra. Então, para começar, eu já quero logo explicar por que meu sistema recebeu esse nome, né? Então, eu sou a guardiã das flores da casa onde eu nasci, e justamente por isso eu fiz uma homenagem a todas as mulheres da minha família, porque há 55 anos só nascem mulheres na minha família. E todas elas têm uma vinculação muito bonita, muito genuína e muito consciente com a natureza e com os processos de cura. É muito interessante porque, assim, muitas das meninas querem se formar em psicologia, utilizam a terapia com as essências de campo de consciência, participaram desse processo do dia a dia que foi me ver co-criando essas essências, colhendo as flores, dialogando mentalmente e emocionalmente com as flores. Então, justamente por isso eu fiz essa homenagem. Então, de onde eu vim? Eu vim de uma cidade que há muitos e muitos anos atrás ela era um grande laranjal. E a minha família, ela tinha essa marca porque ela era produtora de laranjas. É um município que ele foi marcado durante muitos anos pela violência e pela total desassistência de qualquer política pública, de qualquer cuidado por parte do Estado. Qual é a minha formação acadêmica? Para mim é muito importante estar trazendo esses dados para vocês, porque eu vou falar de histórias que são surpreendentes, tanto no plano físico quanto no plano da espiritualidade. Então, da onde eu vim? Eu tenho formação em psicologia, tenho algumas pós-graduações, dentre elas pós-graduação em terapia floral, eu tenho mestrado em educação, eu escrevi alguns livros, alguns até foram traduzidos para outros idiomas, que eu até já me perdi, porque ficou por conta das editoras. Produzi muito material didático para milhares de alunos no Brasil todo, dentro das cadeiras de psicologia, educação inclusiva, processos de alfabetização e uma série de outros, que foi justamente a minha trajetória acadêmica. Sou autora de um livro muito bonito sobre Graciliano Ramos, e eu posso falar para vocês que eu fiquei a minha vida acadêmica toda pesquisando como é que o sujeito se tornava quem ele é. Agora eu preciso falar do desenvolvimento mediúnico, porque ele vai ser fundamental para vocês entenderem o processo de canalização que eu recebo e que eu recebi assim de uma forma às vezes muito eram muitas canalizações que eu recebia no período anterior da minha vida, e foi a partir delas que eu pude construir toda uma teoria de concepção de sujeito, todo um desenvolvimento também espiritual que hoje me coloca como uma orientadora espiritual para mais de 120 pessoas, e foi a partir dessas canalizações que eu co-criei essências muito importantes no meu sistema. Então, assim, eu sou médium de transporte, com clarividência, clareaudiência, sou médium de cura e também faço processos de desobsessão. Aqueles que são feitos em centro espírita, né, consigo ter uma técnica para realizar somente com a força do pensamento, o amor e as orações. Eu fui canalizadora de São Francisco de Assis durante mais ou menos uns 3 anos, canalizadora também de Maria Madalena e de Arcanjo Metatron. E eu sou criadora de um protocolo de tratamento de regressão a vidas passadas e paralelas. Bom, mas o chamado, eu estava com uma vida acadêmica assim organizada, mas o chamado da espiritualidade para honrar minha ancestralidade foi tão forte que em 2013 eu já estava fazendo a pós-graduação de terapia floral da UFRJ e eu tinha certeza que eu seria a pessoa que levaria a discussão e todos os benefícios da terapia floral para o âmbito da psicologia. Eu achava que eu ia participar mais de uma dimensão política. E aí, qual foi a minha surpresa? Eu comecei a sonhar com as flores e no dia seguinte, quando eu ia exatamente onde o sonho havia me revelado, eu encontrava a flor que eu havia
vista. Então, naquele momento, eu percebi que a minha função com a terapia floral, ela ia para além da dimensão política. Ela estava muito na dimensão da cocriação de um sistema e da responsabilidade de estar utilizando, né, as flores da casa onde eu nasci, que passaram pela vida de muitas mulheres da minha família, trazendo o encantamento, trazendo o embelezamento da nossa casa, tendo essa responsabilidade de extrair delas as mensagens mais importantes que elas passaram para mim, para que outras pessoas também pudessem receber. Bom, e aí uma flor fundamental no meu sistema foi a rosa branca. Eu posso falar para vocês que meu sistema nasceu a partir dela. Essa roseira, por exemplo, ela acompanha a minha família há mais de 70 anos. Foi plantada pela minha avó, que eu tenho certeza que é uma pessoa que caminhou muito no processo da ascensão espiritual e da iluminação, porque foi uma pessoa que na vida inteira eu nunca ouvi reclamar, nem falar mal de ninguém. Ela só trazia noções e narrativas de amor, de respeito, de cuidado pelas plantas, pelas pessoas e pelo mundo de um modo geral. Então, o Sistema Amigas da Terra nasceu na casa onde eu nasci, que era uma chácara cheia de frutas, cheia de ervas, com hortas e com muitas flores. Eu falo que a casa da minha mãe é um santuário porque a frequência vibratória dele é uma frequência altíssima e é uma casa em que nós vivemos o tempo todo em paz. É muito interessante, né? Porque é uma casa que tem muitas mulheres e todas elas se dão extremamente bem. Qual é o objetivo do meu sistema? Agora eu vou ler, tá? O Sistema Floral Amigas da Terra busca a elevação espiritual a partir da tomada de consciência sobre o nosso propósito encarnatório e a nossa vivência fraterna nesse planeta. Assim, usamos os recursos da natureza para uma conexão com o nosso eu superior e a cura de nossas limitações e sofrimento. Então, eu tinha 2 pontos de vista que eram importantes desse meu processo de desenvolvimento subjetivo. O primeiro é acreditar no processo da iluminação, que eu sempre falo que ele pode ser vivido através das práticas do Reiki e também através da utilização das essências de campo de consciência. E a segunda questão é tratar sobre as manifestações mediúnicas que, em desequilíbrio, podem causar vários danos psíquicos, instalando doenças psiquiátricas. Justamente as histórias que eu vi ao longo da minha vida enquanto psicoterapeuta e que eu não me sentia completamente agraciada, né, e satisfeita com as explicações que eram dadas pelas leis físicas da medicina. Então, assim, quem são as amigas da Terra? Né? Essa foto tem muitos anos, mais de 10 anos, todo mundo já mudou muito, e essa que está no centro, sentadinha, é a minha avó, que foi a pessoa de quem eu ouvi as maiores histórias de amor da minha vida. Mas antes de falar das pessoas, eu quero falar um pouquinho sobre a minha concepção sobre o ser humano. E aí, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que eu venho da área da psicologia do desenvolvimento. Hoje não me considero mais como psicóloga, eu falo apenas da minha formação em psicologia e das pesquisas que eu consegui realizar. Mas eu fiquei mais de 10 anos estudando esse processo da formação da subjetividade. Então, eu estudei no nível filogenético, que era desde a época das cavernas até agora. Eu estudei em termos ontogenéticos, que é o nosso processo desde a concepção até os dias de hoje. E eu também estudei em termos microgenéticos, que eram justamente ações do dia a dia que eram extremamente relevantes para fornecerem elementos de significação para formar a nossa consciência. Como eu tenho uma formação em linguagem, porque eu fiz mestrado na área da linguagem, eu entendo que a nossa consciência é formada por signos cheios de significados. Então, eu entendo também que a nossa vivência nesse plano é uma vivência em que as trocas culturais e individuais não param de acontecer, e são justamente elas que produzem a cultura de uma sociedade. Então, eu escrevo
descrevo aqui, né, mais teoricamente, que as pessoas constroem a sua subjetividade a partir de uma interação complexa entre os elementos endógenos e exógenos, energéticos e espirituais, mas num nível multidimensional. E a nossa formação, ela sempre acontece no plano da experiência. Então, quando eu trago isso, foi como eu consegui trazer, enquanto co-criadora de um sistema floral, a explicação de quem é, para mim, a pessoa que está em tratamento, como essa pessoa se beneficia das essências de campo de consciência e como ela passa a fazer as transformações conscienciais, tá? Então, aqui eu coloquei um esqueminha que eu sempre usava para os meus alunos, mas naquela época eu não falava da espiritualidade, que hoje eu não tenho dúvida que é a minha maior marca, né? Então, fatores endógenos, a dimensão genética, intrauterina, neurológica e a dimensão da alimentação. Então, aqui é como se eu fizesse uma ponte com a psicologia epigenética, que entende a importância dos elementos genéticos e intrauterinos, mas também não despreza a relação entre eles e as condições do meio ambiente, entendendo que os genes podem ser ativados ou inativados de acordo com aquilo que a gente usa para se alimentar, tanto em termos nutricionais como em termos simbólicos também. E também os fatores exógenos seriam relações afetivas, experiências socioculturais e a linguagem. Então, quem eu sou, dentro da minha concepção como co-criadora do Sistema Floral Amigas da Terra, depende dos fatores endógenos e exógenos. Só que esses fatores estão numa dialética constante com o universo multidimensional, espiritual e energético. É quando eu falo para vocês que é até difícil acreditar em livre-arbítrio, porque nós somos influenciados por tantas forças que atuam concomitantemente que a nossa possibilidade de realmente tecer o nosso caminho, ela não é tão grande assim. Eu venho refletindo muito sobre essa questão existencial na minha vida, sabe, gente? Então, eu acredito em múltiplas consciências, acredito em múltiplas vidas, porque dentro desse protocolo que eu criei, eu consigo entrar em variadas linhas de tempo que me levam a entender consciências que uma pessoa manifestou em vidas muito antigas, mas que estão completamente conectadas com a vida atual. Então, eu vejo pessoas assim, né, mostrando aqui uma foto bem ilustrativa, que elas tiveram uma personalidade nos anos de 1600 no Brasil, mas que características dessa consciência ainda estão completamente ativadas dentro de quem ela é hoje, né? Século XXI. Então, qual é a minha hipótese em relação às essências de campo de consciência? Para mim, elas entram no nosso campo energético através dos chakras e trazem novos elementos de significação para a nossa subjetividade. Então, para mim, além de toda a transformação energética, a transformação consciencial acontece porque as mensagens das flores e de todas as consciências que são utilizadas na cocriação dos florais, elas têm elementos de significação, elas têm linguagem, como se as flores dialogassem com a nossa consciência, trazendo a comunicação amorosa com o nosso eu superior. Então, assim, não tenho medo de me expor falando que eu converso com as flores, que as flores praticamente falam para mim o seu repertório de atuação naquele momento. E isso aí, sem dúvida, vem transformando muito o meu psiquismo e vem transformando muito quem eu me tornei nessa existencialidade. A terapia floral, ela é frequencial, ela é consciencial, ela é atemporal e ela é multidimensional. Por quê? Aí agora vem uma explicação que eu acho que ela é bem assim nova para todo mundo. Porque se eu tenho vidas passadas e paralelas,
e hoje eu apresento um sintoma como o medo de lugares fechados, em função de um trauma que eu vivi a uma vida que aconteceu há 400 anos atrás. A essência de campo de consciência que eu uso, ela cura aqui porque ela está curando lá no passado. Para mim é isso que acontece, é isso que eu vejo, porque a medicina que eu uso após fazer esse processo de regressões é a medicina da terapia com as essências de campo de consciência. E aí eu vejo pessoas que passaram por mais de 10 anos de psicoterapia convencional, como eu fazia, pessoas que passaram por muitos especialistas e em uma única sessão elas liberam conteúdo, a energia de um conteúdo traumático tão forte e depois elas são agraciadas com os elementos de significação que vêm com as essências de campo de consciência. Eu não sei se ficou complexo para vocês isso, porque até para eu conseguir entender e verificar na prática como isso acontecia, eu demorei algumas centenas de regressões. Aprendizado que eu tive em milhares, porque eu já fiz muitas mil regressões, tanto de pessoas quanto de animais, né? A terapia floral, para mim, ela chega até vidas passadas e ela chega também até os nossos ancestrais, porque alguns dos problemas que nós passamos nessa vida não foram vividos por nós, foram vividos por ancestrais. Então, nós trazemos uma dor que não é nossa, trazemos uma dor que ela é herdada pelo código genético e que ela está inscrita no sistema familiar. E aí, quando eu uso a terapia floral, eu consigo atingir o meu sistema familiar e curar o meu ancestral que eu nem sabia da existência dele. E eu tenho muitas provas que isso acontece em função das narrativas que eu já consegui produzir fazendo a regressão. O meu processo de regressão, só para falar rapidamente, ele acontece através da minha mediunidade de transporte. Aqui vem uma foto mostrando, né? Aqui nessa entrada existe um grande portal, isso aqui é a casa da minha mãe, que é um local muito simples, mas de muito amor. E o meu sistema, o sistema que foi cocriado por mim, ele é dividido em essências individuais, compostos sinérgicos, essências devocionais, o sistema biocristalino do arcanjo Metatron, fórmulas PETs e sprays vibracionais. Agora eu vou falar bem rapidinho, tá, gente? Essências individuais são mais de 60 e eu convido vocês a conhecerem. Elas foram produzidas muito rapidamente, porque vinham de acordo com a floração que tinha na casa da minha mãe e também com a orientação da espiritualidade. Alguns desses repertórios eu escrevi em forma de poesia, e uma delas é o Amor Agarradinho. Eu não vou ler, mas depois eu posso passar para quem quiser. Eu tenho as fórmulas compostas. Como eu sempre tive um número muito grande de atendimentos, eu desenvolvi fórmulas compostas para vários estados de personalidade ou para vários momentos da vida que nós vivemos. Ao todo, são 16 fórmulas compostas. A fórmula Fumos, por exemplo, que ela ajuda muito a pessoa no combate do vício pelo cigarro. Fórmula do Amanhecer, que trata sintomas daquela depressão sazonal que acontece quando cai a temperatura aqui no nosso país. Eu tenho os compostos sinérgicos, eles foram produzidos uma única vez na minha vida, porque até a questão astrológica e a presença dos guias espirituais, elas são elementos fundamentais para que esse composto exista. Eles são extremamente fortes no nível frequencial, dentro daquilo com que eu já consegui medir, e as flores, elas são escolhidas por clareaudiência, ouvindo a orientação dos mentores, e elas são confirmadas pela radiestesia. A produção desses compostos sempre começa a partir de uma necessidade minha ou de alguns clientes que estão manifestando esse tipo de sintomatologia. Então, aqui vem o equilíbrio mediúnico que responde àquela dúvida que os médiuns têm. Isso que eu estou ouvindo é intrapsíquico, é meu, né? É uma alucinação auditiva, ou isso é realmente uma comunicação com o astral? E foi por isso que eu fiz essa fórmula. Bom, agora falando sobre toda a questão devocional, trilhando esse caminho como co-criadora do sistema floral, eu acabei me tornando uma orientadora espiritual, porque eu tive que fazer muitas buscas espirituais. Dentro dessas buscas, eu me conectei profundamente, amorosamente e por amor a Maria Madalena, São Miguel, Mãe Maria, a minha grande e amada mãe de cabeça, que é Oxum,
e a Iemanjá. Me conectei também a Arcanjo Metatron. Bom, de Maria Madalena eu co-criei esse spray, que ele é feito com nardo, a mesma essência com a qual ela lavou os pés de Jesus, e produzi também uma fórmula floral a partir de estruturas cristalinas. E Maria Madalena me deu o presente de enviar para mim um sistema de cura de Reiki de Maria Madalena, com esses 3 símbolos que entram no nosso campo com uma força assim. Eu sempre falo que depois de um Reiki de Maria Madalena, nada fica como era antes. Sistema biocristalino do Arcanjo Metatron. Ele foi canalizado em 2016, quando eu estava numa época assim de muitos afazeres na minha vida, e aí quando eu entrava no meu processo de expansão da consciência para fazer os meus tratamentos de regressão a vidas passadas, esse anjo do Senhor entrava em contato comigo e me deu muitas orientações para eu co-criar o sistema biocristalino que ele já vinha prometendo há muitos anos, de acordo com canalização de outras pessoas que também estão vinculadas a ele, né? Foram 9 fórmulas que foram produzidas e elas não podem ser comercializadas. Por enquanto, somente eu trato pessoas com essas fórmulas, formando grupos coletivos, porque os processos de mudança consciencial pelo desenvolvimento do amor verdadeiro, genuíno e incondicional, eles são muito fortes, né? Eu tenho a linha PET, que eu vou apresentar para vocês numa outra vivência, que ela veio do meu amor aos animais. São todas essas fórmulas com as quais eu trato os meus pets de clientes, e também faço doação para abrigos, para protetores e para animais que estão precisando. E eu tenho os sprays ambientais. Esses sprays ambientais, eles são produzidos com a essência mãe das fórmulas florais, também são produzidos com óleos essenciais, ativados com Reiki, recebem uma coloração de um corante natural, e também eles são criados com elixir de cristais. Então, só eles já são uma super medicina, só eles já são super terapêuticos. E eu criei esses sprays em função da dificuldade que algumas pessoas tinham de usar o floral pela via oral, e também para a possibilidade das pessoas utilizarem esses sprays em ambientes coletivos, como casas, ambientes terapêuticos, ambientes de trabalho. Esses sprays, eles são muito utilizados em casas de cura, porque eles são doados também para esses locais. Eu consegui produzir mais de 20 sprays que podem ser utilizados, tanto no nível pessoal quanto ambiental, e é um tratamento maravilhoso. Existem pessoas que não ficam sem esse spray. E aí, gente, para finalizar, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco dessas mensagens. Nesses últimos 10 anos da minha vida, foram anos que eu vivi intensamente nessa ligação com a espiritualidade, sempre com muita disciplina, muita humildade, muito amor e muita disponibilidade para entrar na vida das pessoas, levando essa mensagem de fé e de esperança. Quero agradecer muito a vocês, fico emocionada, e eu coloquei assim: se me perguntarem qual é o legado que eu quero deixar para esse plano, eu vou falar que foi o legado que eu aprendi com Francisco, né? Que é o legado do amor. E aqui tem as minhas mãos segurando a flor de São Miguel, que é o meu mentor, é uma das flores com uma intensidade, a frequência energética, uma das mais altas do meu sistema, e eu segurando assim carinhosamente, gentilmente, depois no fundo a imagem do floral sendo cocriado naquele ambiente mágico de afeto e de amor que é a casa da minha mãe. Bom, então é isso, gente, eu quero agradecer muito e quero dizer que quem desejar conhecer mais o meu sistema, o meu Instagram é @floraisamigasdaterra, e eu vou ficar muito feliz de poder dialogar mais com vocês. Olha, muita, muita, muita gratidão.